capítulo 4. Será o nosso último capítulo para falarmos sobre esta nova ótica. Semana que vem nós iniciaremos uma nova série de mensagens, e esta série de mensagens tem sobre o tema mandamentos recíprocos. Então, mandamentos recíprocos será o tema da próxima série de mensagens à noite. E pela manhã nós estamos finalizando os Soldados de Cristo, e a próxima depois também será o Mindset, mude a sua mente, aonde nós iremos abordar esse assunto também pela manhã. Então, como nós estamos terminando esta série, eu gostaria de trazer você aí para abrir a sua Bíblia, como eu disse, em Filipenses capítulo 4. Vamos ler o versículo 1. Convido os irmãos que forem encontrando a se colocar em pé. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, e queremos também pedir a tua direção e que teu Espírito Santo tenha plena liberdade para agir nesta noite, e que possamos, ó Deus, ficar sempre firmes no Senhor, assim como Paulo olhou para os filipenses e agradeceu com alegria sobre a firmeza dos irmãos. Pai, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Uma nova ótica. Nós falamos alguns temas, alguns assuntos nas semanas anteriores. Nós falamos sobre vida em Cristo lá na primeira mensagem desta série. Nós falamos sobre a vida em Cristo, e que a vida em Cristo ela é muito importante e é necessária para o cristão viver em Cristo. Obviamente, por ser cristão, nós devemos viver em Cristo. Nós vimos a minha visão também, e baseado na minha visão é o que eu vou executar. Então, qual é a minha visão de mundo? A minha visão secular ou a minha visão espiritual? E também nós falamos sobre gratidão, que a gratidão é a chave do negócio. Se as pessoas são gratas, a gratidão abre portas. E quando somos gratos, Deus derrama as bênçãos em nossas vidas. E quando nós somos gratos, nós também temos o desejo de colaborar. E essa colaboração ela vem de um coração grato, aonde nós procuramos alguém para poder colaborar. E também, quando nós temos esse sentimento de colaboração, obviamente que vem então a execução. E nós executamos com amor. Precisamos executar as coisas, fazer com amor, com prazer. E quando temos prazer em executar, esse crescimento espiritual vem em nossas vidas. Então nós vimos esse assunto, vimos também a vida que vale a pena. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida diante do Senhor, é uma vida aos pés de Cristo. E aí nós vimos também aquela comparação entre o copo meio cheio e o copo meio vazio, onde nós aprendemos a dar valor ao copo meio cheio, porque você pode de fato observar a coisa por duas óticas, ou a ótica pessimista ou a ótica otimista, e que possamos olhar para a ótica otimista, ver tudo o que acontecer, o que nós podemos aprender sobre isso. Então nós vimos essa questão e a dependência exclusiva de Deus. Precisamos ter e depender exclusivamente de Deus, do Senhor. E também vimos então a coragem e testemunho em um mundo hostil. Essa mensagem nós trouxemos essa questão do encorajamento
para podermos viver como cristão nesse mundo que está afogando os cristãos, um mundo que está sufocando o cristão, onde os valores são todos mudados, são todos invertidos. O que era bom hoje não é mais, mas isso na visão deste mundo tão hostil. E no último culto que nós tivemos na virada do ano, nós pregamos também sobre essa temática, olhando para frente sem esquecer a missão. E a missão da igreja, ela não pode ser esquecida de forma alguma. A missão da igreja, ela precisa ser obedecida e ser cumprida. Nós demos o exemplo aqui de entregar algo para alguém, para que alguém faça, e esse alguém, ele tem essa missão e ele precisa executar essa missão. Então, também olhando para frente, sem esquecer a missão. E hoje, a nossa última mensagem, nós vamos ver uma ótica diferente. Cristo, a força do cristão. Cristo, a força do cristão. Quando nós temos isso em mente, então, nós vemos o que Paulo disse aos Filipenses. Ele agradece, como nós lemos: portanto, meus amados irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo, firmes no Senhor. Então, esta era a alegria de Paulo para os crentes lá em Filipos, aonde os filipenses, eles tinham a firmeza no Senhor. E esta alegria deve ser abundante quando vemos os irmãos firmes nos caminhos do Senhor, obedecendo ao Senhor. Vocês viram o testemunho do irmão Ângelo, feliz porque o seu filho está voltando, regressando aos caminhos do Senhor. Então, isto deve ser como uma grande alegria, grande alegria. Então, uma frase interessante que eu quero trazer para vocês: não é mudança de ambiente que transforma o cristão, mas mudança de perspectiva. Muitas pessoas querem trocar de igreja, querem trocar de ambiente, achando que vai ter uma vida transformada, que vai encontrar a paz para servir. Mas se a transformação não vier da mudança de perspectiva, da mudança de mente, o problema vai junto. Eu costumo dizer que o problema que tem numa igreja e você vai para outra, o problema vai junto com você, porque não é uma mudança de perspectiva, não é algo que você possa agradecer a Deus e buscar as opções de fato entender qual é o motivo daquela situação. Então, é importante nós entendermos o contexto que Paulo está escrevendo aos Filipenses. Eu trouxe para vocês aqui um quadro do contexto imediato. Nós temos que entender o contexto geral, o contexto imediato, o contexto histórico, mas neste momento eu quero trazer o contexto imediato do que Paulo estava falando quando ele começa falando portanto. Ele está falando portanto porque ele já disse algumas coisas anteriores e ele está reforçando, confirmando o que ele disse antes. Então, portanto, Paulo encoraja as pessoas sobre o exemplo. Se você voltar no capítulo 3, versículo 17, você vai ver aí observar os verdadeiros cristãos. Então vamos voltar aí no versículo 17 do capítulo 3. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, Paulo lhes trouxe essa questão de que nós devemos observar a vida dos verdadeiros cristãos. Estão comigo? Amém? Então, precisamos observar a vida, imitar Paulo, como ele imita a Cristo. A imitação, ser de imitadores de Paulo, como ele é de Cristo, e também imitar os que andam segundo o modelo que Paulo instituiu. Ele instruiu as pessoas
e nós instruímos as pessoas e precisamos andar de um modo digno, que seja exemplar. Exemplar. Então, este exemplo nós devemos observar. E o versículo 18 e 19, ele alerta sobre os inimigos da cruz. Ele alerta aquelas pessoas que você tem que observar também. Olha só, versículo 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Olha só que interessante, é um contraste entre bom e mau exemplo, um contraste onde nós devemos observar os verdadeiros cristãos, e depois ele nos alerta sobre os inimigos da cruz, que esses inimigos da cruz, querendo ou não, andam entre nós. Precisamos olhar para essas coisas e identificar. O verdadeiro cristão, o salvo em Cristo Jesus, ele identifica essas coisas. E precisamos identificar os inimigos da cruz, porque eles andam entre nós, para termos cuidado, porque o inimigo da cruz, o nome já diz, né? O inimigo da cruz, ele não quer que as coisas de Deus sejam a bênção, sejam executadas. Ele parece que ele tem prazer em destruir as coisas de Cristo. Não são salvas essas pessoas. Olha que coisa pesada, né, irmã Marlene? Que coisa pesada. Pessoas que a gente pode identificar que não são salvas. Esses inimigos da cruz não são salvas. Por que não são salvas? Porque não há compatibilidade em Cristo. Quem é de Cristo não é inimigo da cruz. Entende? Não é, irmã Marta? Quem é inimigo da cruz não é amigo de Cristo. E se não é amigo de Cristo, essa pessoa logo não é salva. Precisa de conversão, precisa de arrependimento, precisa entregar a vida para Cristo de verdade. Às vezes é uma pessoa convencida, mas vive para si própria. Olha só como que é interessante a identificação dos inimigos da cruz. O Deus deles é a si próprio. Eles se vangloriam do seu próprio ego. Essas pessoas querem aplauso para si. A glória é para a desonra, é para si próprio. A glória deles é para a própria desonra. Porque a honra deve ser única e exclusivamente ao Senhor Jesus. E quando nós encontramos esse tipo de gente que também só pensam nas coisas terrenas, sem a confiança na fé em Deus, o que não seria diferente, pois não há compatibilidade. Como a gente viu, por que não há compatibilidade? Porque são inimigos da cruz. Não dá para ser amigo de Cristo e inimigo da cruz. Não tem como. Oh, Miguel, Deus abençoe, viu? Você vai para o céu. Não por causa da água, mas de Jesus, mas essa água vai ser bênção para mim. Então, não tem compatibilidade. Então, essas pessoas, elas só pensam nas coisas terrenas. É aquela questão: não, só vai acontecer se eu fizer, só vai acontecer se fulano fizer, ou é se Deus quiser, ou se Deus agir nas pessoas. Deus levanta, irmão. Deus levanta, amém ou não? Deus levanta condições, Deus levanta pessoas. Não fique acanhado, não fique desesperado, pois o Senhor, Ele levanta. E essa nova ótica, então, diante disso que nós fizemos aqui um paralelo, nós trouxemos o contexto imediato do que Paulo estava falando. Ele estava encorajando, ele estava trazendo aqui condições, coisas que aconteciam entre eles, tanto que ele fala chorando. Ele já falava aquilo muitas vezes, versículo 18. E diante desta realidade dos filipenses,
diante dessa realidade que acontecia ali em Filipos, ele reforça: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria é coroa, estais firmes, assim no Senhor, amados. Ficaremos firmes, como diz aqui na outra versão que nós lemos: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos. A palavra muito saudoso aqui no original é a pessoa que ele tem prazer de estar junto, pessoas que são cativantes, que são de maneira gostosa de estar junto, agradáveis. Minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo. Qual modo? Firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Sejam imitadores. Busquem olhar para as pessoas que também fazem aquilo que nós instruímos, e são imitadores de Cristo. Diante disso, nós vemos uma nova ótica, e essa nova ótica sobre as circunstâncias. Quando nós entendemos esse conteúdo, quando nós entendemos este portanto, esta firmeza, esta recomendação de estar firmes e continuar firme, nos traz uma nova ótica sobre as circunstâncias. Quando nós olhamos as circunstâncias, muitas vezes nós desistimos das coisas. Não. Por que nós desistimos? Porque muitas vezes olhamos para as circunstâncias com os nossos olhos humanos e não com os olhos da fé. Precisamos ter mais fé, meus irmãos. Precisamos olhar pela fé, e as coisas acontecem porque são pela fé. É algo às vezes louco, não é? É algo que às vezes a gente não entende quando alguém está vivendo pela fé. Como Paulo diz que o justo vive pela fé, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Sabe o que acontece? Às vezes nós não temos fé suficiente para entender o que Deus tem feito em nossas vidas e agradecer porque Ele fez. Muitas vezes nós olhamos com os olhos humanos e acabamos ficando com essas observações dessas circunstâncias de forma humana. Mas quando nós estamos como Cristo, como nós estamos influenciando pessoas segundo o exemplo que Paulo deixou, que Cristo deixou, nós temos uma nova ótica. E essa nova ótica é a firmeza espiritual, redefine como enfrentamos conflitos. Versículos 1 a 3, nós já lemos o 1, vamos ler o 2 e o 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Quando Paulo fala aqui, Evódia e Sintique, eles estavam em conflitos, mas ele roga, ele implora para que elas sintam o mesmo no Senhor. Quando essa sensação, esse sentimento no mesmo no Senhor, é falar a mesma coisa, pensar igual no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, Paulo, ele exorta a igreja a permanecer firme no Senhor, não nas emoções ou situações. O conflito entre Evódia e Sintique mostra que maturidade não elimina problemas. Elas eram maduras, mas não elimina problemas. Nós teremos problemas para enfrentar, isso é natural. Nós costumamos fugir dos problemas, mas os problemas existem, e isso é natural. Mesmo que nós somos maduros, vem os problemas, mas muda a forma de lidar com eles. Quando nós somos maduros espirituais, nós mudamos a forma de agir, de lidar com os problemas. A nova ótica que ignora conflitos, mas
os trata no Senhor. A nova ótica não ignora conflitos, mas os trata no Senhor, sob o domínio de Cristo. Permanecer no Senhor é uma das mais posições que temos doutrinárias, mas é dependência prática. Não é somente doutrina, não é somente prática, não é somente regras, é uma demonstração de dependência prática. A nossa firmeza, então, ela define como enfrentamos os conflitos, e precisamos enfrentar de forma sábia, com sabedoria que vem do Senhor. Por isso, Paulo diz: no Senhor, sintam o mesmo no Senhor. Também a alegria passa a ser uma decisão espiritual. Versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, a alegria passa a ser uma decisão espiritual, porque nós temos que nos alegrar no Senhor. Então, alegrai-vos sempre no Senhor não é um sentimento espontâneo, mas um imperativo. Alegrai-vos é uma ordem, por isso é um imperativo. Nós não temos que escolher, nós temos que executar. Esta é uma missão do crente. Alegrai-vos no Senhor. E quando? Sempre. Precisamos nos alegrar e regozijar no Senhor sempre. Sempre. A alegria está no Senhor, não no resultado das circunstâncias. Paulo repete o mandamento para enfatizar que a alegria cristã é cultivada e não circunstancial. Quando nós cultivamos a alegria, nós vamos sempre pensar nas coisas com alegria. Agora, dependendo da circunstância, eu fico alegre ou feliz, ou triste, ou deprimido. Tem esses pontos, não é? Então, precisamos entender isso. João capítulo 16, versículo 33 diz o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isso? Jesus. Então Jesus disse, e ele disse: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. E esse paz aqui, a palavra paz é o shalom, e o shalom de Deus é a paz que excede todo entendimento. E quando nós temos essa paz, quando nós estamos ali com o Senhor, nós temos alegria, nós podemos nos regozijar, e esta alegria passa a ser uma decisão espiritual. Abacuque, é interessante, Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quando nós vemos esse texto, Abacuque falando sobre as dificuldades que ele tinha, mas todavia ele se alegrava no Senhor, mesmo não tendo nada, ele se alegrava no Deus da salvação. Irmãos, nossa alegria deve estar baseada em Deus, em Cristo. Quando nós temos o nosso sentimento, os nossos olhares para Deus, nada que acontece nos abala, nos traz direcionamento para o Senhor. A alegria então passa a ser uma condição, uma decisão espiritual, quando tem uma nova ótica sobre as circunstâncias. Olha só que interessante, John Stott, ele diz: a alegria cristã não é negação da dor, mas a convicção profunda de que Deus continua soberano, mesmo no sofrimento. E ele disse isso, ele escreveu isso no seu
seu livro A Mensagem de Filipenses. Então, John Stott, ele traz esta realidade para nos esclarecer sobre essa questão, que a alegria, então, ela não é negação de dor, mas entender a dependência de Deus. Deus, Ele é poderoso para nos guardar até aquele dia. Então, isto é a alegria do Senhor. Agora, a alegria, a ansiedade perde controle do coração. Quando nós estamos com uma nova ótica sobre a circunstância, nós conseguimos enfrentar conflitos, nós temos uma alegria que é uma decisão espiritual, e a ansiedade, que é a doença do século, a ansiedade é a doença do século, perde o controle do coração. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos em Deus em meio às circunstâncias, nós deixamos de ser ansiosos. Versículo 5 a 7. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então nós vemos Paulo falando do shalom de Deus, e ele traz ainda um complemento do shalom que excede todo o entendimento. Paulo não minimiza a ansiedade, ele apresenta um antídoto bíblico para a ansiedade, que é a oração, a súplica e a gratidão. A paz de Deus guarda, e aqui é o termo militar de guarda mesmo, de proteger, tá bom? Aqui é o termo militar de proteger o coração e a mente. Quando nós temos a paz de Deus, a nossa mente fica mais tranquila, o nosso coração fica mais tranquilo, e nós deixamos de estar ansiosos. O que vai acontecer hoje, amanhã? Ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não sei, para onde eu vou, para onde eu vou. A nova ótica troca o peso da ansiedade pela confiança ativa em Deus. Precisamos confiar em Deus no ano de 2026. Vamos confiar em Deus no ano de 2027, 2028, até que Ele venha. Confie em Deus. Você pode esquecer disso, mas gostaria que você gravasse, se você quiser tirar uma foto, para você não esquecer desses pontos. A ansiedade perde o controle do coração. E aí, nós vamos para o segundo ponto. Então, o primeiro ponto é uma nova ótica sobre as circunstâncias. E agora, continuando no versículo 8 para frente, uma nova ótica sobre a mente e o conteúdo interior. Uma nova ótica sobre a mente e o conteúdo interior. O que nós temos dentro de nós? O que eu tenho pensado? Quais são as maldades? Quais são as malícias? Quais são, na verdade, aquilo que tem dentro de mim? Precisamos transformar. E a transformação começa na disciplina do pensamento. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Então, a mudança, a transformação de mente, o mindset começa dentro de uma transformação de disciplina de pensamento. No que eu estou pensando? Lembra daquela dinâmica, daquela ilustração da dispensa da mente? Nossa dispensa em casa, quando acaba o arroz, você vai buscar lá o arroz. Quando acaba o açúcar, você vai lá na dispensa, pega o açúcar, porque você sabe onde está. E quando nós temos um conflito, quando nós temos alguma coisa para lidar,
ficar na nossa mente, o que temos presos dentro da nossa mente, o que temos ali na nossa mente para lidar com aquela situação. E aí, quando você vai lidar com um problema no casamento, aonde você vai buscar a solução para o seu problema? Na novela, nas séries, nos filmes ou na palavra de Deus? Estar unidos pela palavra de Deus, aonde você vai conseguir então ter uma transformação, dialogar, você vai poder de fato resolver o conflito, a circunstância que você está passando. A transformação, então, ela começa com a disciplina do pensamento. Paulo lista 6 critérios para que devem ocupar a mente do cristão. O que deve ocupar a mente do cristão? O que deve ocupar? Nós vemos aqui tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude, então ele falou aqui 6 coisas. E se há algum louvor nisto, pensai. Então, a palavra pensar indica uma reflexão contínua e intencional. A palavra pensar é algo que você precisa fazer continuamente. Continuamente. Precisamos pensar no quê? Vamos voltar aqui? Pensar no quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, o que é puro, o que é amável e o que é de boa forma. Então precisamos sempre pensar nessas coisas. O problema é que nós vivemos nesta vida e esse mundo jaz no maligno e nós estamos inseridos e nós somos direcionados pelo mundo a pensar coisas ruins. Nós sempre pensamos o mal. Mas Paulo fala, olha, pense em tudo o que é de boa fama, honesto, enfim, nas coisas boas. Então, essa transformação, ela precisa de disciplina. Se nós não temos disciplina, nós não fazemos isso. Sem disciplina, olha, quem aqui é de academia? Tem gente de academia aqui? Academia, quem mais? Academia. Se você não tiver disciplina, você vai para a academia? Tem que ter disciplina, não tem? Qual é a nossa vontade? É de ficar no sofá, não é? De ficar comendo um bom prato, ao invés de estar na academia. Porque a academia exige disciplina. E a palavra de Deus exige disciplina. Exercitar a nossa mente e o nosso coração precisa de disciplina. O problema de muitos crentes não é falta de fé, mas excesso de lixo mental. Não é falta de fé, é excesso de lixo mental. O cristão não é chamado a esvaziar a mente, mas, pelo contrário, é enchê-la do que glorifica a Deus. A mente do cristão deve ser cheia de coisas que glorificam a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2: E não sejais conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entende? E a gente só pode experimentar essa vontade de Deus se a gente não se conformar com esse mundo. E conformar com o mundo é ter conformidade. É como uma forma de bolo que você coloca ali a massa vai crescer no forno e o bolo vai ficar com a forma da forma. Então, se fizer uma forma redonda, o bolo vai ser redondo. Se fizer uma forma quadrada, o bolo vai ser quadrado. E assim por diante. E Paulo diz aos romanos para que nós não sejamos conformados com este mundo, não sejamos a forma do mundo, não tenhamos a identidade do mundo. Sabe por quê? Porque a nossa identidade é de Deus. O nosso mundo não é aqui. Nós somos cidadãos dos céus, não cidadãos deste mundo. Colossenses capítulo 3, versículo 2: Pensai nas coisas que são de cima,
e não nas que são da terra. Então a transformação começa na disciplina de pensamento. Martin Lloyd-Jones disse o seguinte: a maioria dos problemas na vida cristã surge do fato de ouvirmos mais a nós mesmos do que falarmos a nós mesmos as verdades de Deus. Olha que interessante, ele disse isso no seu livro ali, Estudos no Sermão do Monte. É forte essa frase, não é? Por isso que eu quis trazer para vocês. A maioria dos problemas na vida cristã surge do fato de ouvirmos mais a nós mesmos do que falarmos para Deus, a nós mesmos das verdades de Deus. Falarmos a nós mesmos das verdades de Deus. Será que Deus está norteando o nosso pensamento? É para se pensar. A alegria passa a ser uma decisão espiritual. Nós vimos no versículo 4, então, uma decisão: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E a fé bíblica, ela é aprendida e praticada. Versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Então precisamos de fato entender que a fé bíblica, ela é aprendida e praticada. Paulo, ele aponta 4 verbos: aprender, receber, ouvir e ver. O cristianismo bíblico envolve doutrina correta e a prática coerente. A promessa não é apenas paz de Deus, mas o Deus da paz presente. Não é a paz de Deus somente, mas o Deus da paz que está presente no meio de nós. Isso é bênção de Deus. Terceiro e último ponto: uma nova ótica aplicada à vida cristã diária. Então, primeiro, nós vimos aqui que nós devemos ter uma nova ótica sobre as circunstâncias, e os textos que nós lemos no capítulo 4, uma nova ótica sobre as circunstâncias, e depois uma nova ótica sobre a mente e o conteúdo interior. E agora, por último, nós vemos uma nova ótica aplicada à vida cristã diária. O que nós temos feito no dia a dia? Quem somos nós no dia a dia? Somos cristãos ou meros coadjuvantes desse mundo? Cristãos ou meros coadjuvantes deste mundo? O contentamento cristão não depende das condições externas. Versículos 10 a 12. Olha que interessante. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tenhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha que interessante. Paulo, ele aprendeu a estar contente. Contente com quem? Com o que ele tem. E às vezes nós não nos contentamos com o que temos. Tem uma ilustração
que eu já contei ela aqui, sobre um um homem muito rico. Ele tem uma Lamborghini, um carro de milhões. E aí do lado do farol para um camarada com uma Dodge Ram. É o preço de uma casa, né? Uma Dodge Ram. E ele fala: nossa, eu poderia ter um carro desse. O carro qual? Porsche, né? Aquele mais caro. E aí depois para alguém com um carro ali, um carro novo também, acabou de comprar um carro popular, olha para a Dodge Ram e fala: olha, eu poderia ter uma Dodge Ram. E ele está triste porque ele não tem uma Dodge Ram, mas ele tem um carro novo. E aí depois para alguém com aquele Fusquinha, olha para o carro novo, carro zero, mesmo que seja um carro popular, ele olha para o carro zero e fala: eu poderia ter um carro zero. Eu mereço, eu poderia ter um carro zero. Ele fica triste. Depois aí para um ônibus do lado, e as pessoas dentro do ônibus olham para aquele Fusquinha e falam: olha, eu poderia ter um Fusquinha, né? Eu não estaria apertado aqui dentro desse ônibus, eu fico triste porque eu estou apertado nesse ônibus. Mas depois do lado para uma pessoa de cadeira de rodas, e olha para aquela pessoa dentro do ônibus e fala: eu poderia ter pernas para ficar aqui no pé, mesmo que seja apertado no ônibus. Ou seja, o ser humano, ele nunca está contente com o que tem. Entende? E às vezes, irmãos, nós não nos contentamos com o que temos. Queremos sempre o mais. Mas este contentamento cristão, ele não depende de circunstâncias eternas ou externas. Ele depende de circunstâncias eternas, que é a eternidade em Cristo que nós temos. Isso deve nos levar à felicidade, ao contentamento. Isso indica então um processo, não instantaneidade. Não é algo que é instantâneo em nossa vida, mas é um processo, esse contentamento. Ele conheceu a abundância, ele conheceu a escassez, e sem perder a estabilidade espiritual. O contentamento é fruto do aprendizado espiritual, não de conforto material. Só quem dá valor a um jantar russo é quem passou fome. Sabe qual é o jantar russo? É o roscovo. Só dá importância ao roscovo, ao jantar russo, aquele que passou fome, que não tinha ovo para comer, não tinha arroz para comer. Sabe? Aquelas pessoas que passaram necessidade, que comia angu, que comia aquelas coisas de planta lá, que fazia aquela... A biroba. Então, e às vezes só tinha isso para comer, principalmente aqueles que têm mais irmãos, aqueles que passaram mais dificuldade no passado, né? Sabe disso. E hoje, muitas vezes, já passou por aquilo e não aprendeu a ser contente com o que tem hoje. Precisamos entender que o contentamento cristão não depende de condições externas, mas das coisas eternas. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. O contentamento não é ter tudo, mas saber que Cristo é suficiente em tudo. Cristo é suficiente em tudo. Saiba disso, tenha essa concepção e esta ideia mantida e firme. A suficiência de Cristo sustenta toda a vida cristã. Versículo 13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quantas pessoas não interpretam esse texto errado? Pessoas falam: olha, eu posso fazer tudo porque eu sou livre, eu posso todas as coisas em Cristo. Mas olha o contexto imediato. Mais uma vez, uma aula de hermenêutica, de interpretação de texto,
Olha o contexto imediato. Paulo está falando que ele teve fartura, teve escassez, ele passou por todas as coisas, mas em todas as coisas ele estava instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. E aí ele complementa: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, Cristo é quem fortalece nós em todas as coisas, tanto na abundância quanto na escassez. Quantas vezes nós já passamos por escassez? Ou você deve estar passando, às vezes, até escassez nesse momento. A vida, ela é como uma roda gigante, cheia de altos e baixos. Nós precisamos sempre lembrar de uma frase: isto vai passar. Isto vai passar. Mas a gente costuma lembrar dessa frase: isso vai passar, quando estamos passando necessidade, quando estamos tristes e nós pensamos: isso vai passar. Nós motivamos as pessoas: calma, não fique bravo, isso vai passar. Não fique desesperado, isso vai passar, é só uma fase, vai passar. Mas temos que lembrar também que a bonança se aplica à mesma frase: isso vai passar. Quantas pessoas, perderam tudo? Quantas pessoas já tiveram bastante e perderam coisas? E não lembraram, e não conheceram essa frase: isso vai passar. Sabe por quê? Pessoas às vezes se desesperam, tiram a própria vida, fazem coisas loucas porque perderam coisas tão valiosas. Mas tenha essa frase em mente, para que quando você estiver bem, você não queira ser superior aos outros. E quando você estiver mal, essa coisa vai passar. Amém. Você vai, mais uma vez, passar por aquilo, e Deus vai te fortalecer. Por isso que Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo. Posso todas as coisas em Cristo, porque Cristo me fortalece. Nós temos que ter em mente a suficiência de Cristo, que sustenta toda a vida cristã. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é slogan de sucesso, mas declaração de total dependência de Deus, total dependência do Senhor. E tudo refere-se ao contexto de viver fielmente em qualquer situação. Cristo não é o meio para conquistas pessoais, mas a fonte de perseverança. Ele não é o gênio da lâmpada que você esfrega, pede a bênção e ele te dá, mas em meio às circunstâncias ele é a fonte de força para você, força de perseverança, fonte de perseverança. Tozer disse também no seu livro A Busca de Deus o seguinte: a fé não descansa em explicações, mas na suficiência de Deus. As coisas de Deus não dá para ser explicado, mas nós devemos confiar nesse Deus, porque é suficiente a nossa fé, onde nós buscamos em Deus. Tenha certeza disso. A vida cristã madura, ela entende provisão como parceria com Deus. Olha só que interessante, versículos 14 ao 20. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vós. Porque também outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta.
Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, pois recebi de Epafrodito o que a vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A única igreja que apoiou financeiramente Paulo quando ele saiu da Macedônia no início do seu ministério foram os filipenses. E olha que ele estava lá em Tessalônica, que também tem outra igreja em Tessalônica, e lá em Tessalônica ele recebeu as ofertas, as bênçãos, as dádivas enviadas por Epafrodito, lá na mão de Epafrodito, entregou na mão de Paulo, e Paulo ficou feliz, porque a vida cristã madura entende na provisão como parceria com Deus. E olha, eu já vivi isso, de receber bênção no momento que eu mais precisava. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor, porque Ele provê. Se você está com dificuldade, confie no Senhor. Tenha fé. E a fé no Senhor, ela é baseada em Deus, e não no que vemos, como a gente acabou de ler, a gente acabou de estudar aqui no trecho da mensagem. Uma vida cristã madura, Paulo então ele reconhece a generosidade dos filipenses como sacrifício agradável a Deus. Às vezes nós não temos e enviamos para alguém, e esta súplica, esse sacrifício, essa generosidade, irmãos, precisamos ser generosos. E a generosidade chega ao trono de graça do Senhor como um sacrifício agradável. Nós não temos que dar o que não está nos sobrando, temos que dar aquilo que Deus deseja, e muito mais além, porque é para fazer para o Senhor. Não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Às vezes nós não entregamos a nossa vida às coisas de Deus, aos pensamentos de Deus, porque nós nos preocupamos com o nosso dia a dia, e o nosso dia a dia é mais importante do que as coisas de Deus. E eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de estar na casa, de ser beato, de estar na casa de Deus todos os dias, vir aqui, mostrar para as pessoas que você está na igreja. Não, é vida com Deus, vida na vida. Nós temos falado isso há meses, e eu continuo falando, vida na vida. Precisamos discipulado cristão, e o discipulado cristão não é um estudo de doutrina. Discipulado cristão é orientar como forma cristã o que a pessoa precisa fazer. As pessoas precisam disso. Eu disse isso de manhã e repito nesta noite. A promessa do versículo 19 que nós lemos não é prosperidade irrestrita, mas provisão segundo as riquezas da glória de Deus. A nova ótica transforma dar, receber e viver em atos de adoração. Tudo é adoração. Se eu posso dar, eu estou adorando a Deus. Se eu posso receber, eu estou adorando a Deus. Se eu posso viver junto, eu estou adorando a Deus. E aí o versículo 19 se torna uma realidade em minha vida, na sua vida. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas. Qual é a riqueza de Deus, gente? Ele é dono do mundo. Segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo não está falando que ele vai te deixar rico, mas Paulo está falando que Deus vai suprir as suas necessidades. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33. É um texto conhecido. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus.
e você vai ver o suprimento de Deus em sua vida. 2 Coríntios 9, 6 a 8 diz o seguinte: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Olha que interessante, as pessoas usam um contexto aqui para usar a questão da contribuição financeira na igreja, né? Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, para fugir da dízima. Mas eu quero dizer a você que nós precisamos entender o contexto imediato mais uma vez. Olha a importância do contexto imediato. E digo isso, que pouco semeia, pouco também se fará. Se você é pouco generoso, você vai receber pouca generosidade. Se você é muito, você vai receber muito. Olha o que Paulo disse aos Filipenses, como nós vemos aqui, que o que ele recebeu transbordou a sua necessidade, e que o Deus que é dono de tudo, ele iria então suprir todas as necessidades em glória, porque eles deram com generosidade. Às vezes não tinham para dar, mas eles viram a necessidade de alguém, foram lá e contribuíram na cesta do amor. Entende? E saiba que isto é ser generoso. Irmão, irmã, eu quero concluir aqui com uma análise crua e rápida dos versículos 20 ao 23, porque Paulo ele faz a sua conclusão. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. A quem nós devemos que dar glória? Mas Paulo não seria um homem reconhecido de receber glória? Não é. Mas ele nega a si mesmo e ele faz como João, que eu diminua e que ele cresça. Então, toda a glória seja dada a Deus para todos sempre. Amém. Assim seja. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Olha que interessante. Olha o contraste entre o verdadeiro cristão e o inimigo da cruz, que se diz cristão. Quem são os da casa de César? Que nós vamos ler aqui no versículo 22. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Quem são esses? Os da casa de César. Já parou para pensar? Agora vem aqui a exegese. Então, a hermenêutica é a arte de interpretar o texto, e a exegese é ali a arte de buscar a informação do texto, buscar o detalhe do texto e fazer uma exegese apurada, é entender quais são os pormenores. Quem são esses da casa de César? Quem são esses? Os da casa de César são funcionários, escravos e servidores do palácio imperial convertidos a Cristo. Lembra onde Paulo estava? Na cadeia em Roma. E quem era o imperador romano? César. E olha que Paulo estava preso e estava anunciando a Cristo em Roma, e muitos estavam se convertendo. Então ele faz ele dá esse valor, essa valorização. Olha, mas principalmente os que estão na casa, os que são da casa de César. Os da casa de César. César, como eu disse, é título do imperador romano, especificamente Nero. Segundo o livro que eu tenho aqui, quem é quem na Bíblia? Então, quem é quem na Bíblia está falando ali da vida de Nero. E Nero é esse,
César, tá bom? Qual é a lição central que nós temos aqui? Que o Evangelho não está preso, mesmo quando o pregador está. Filipenses capítulo 1, versículo 12, nós vemos que ele está preso. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 12. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Ele estava preso, mas o Evangelho não. E aí ele completa o versículo 23. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então saiba disso, meu irmão, minha irmã, o Evangelho não está preso. Apesar do covarde, o Evangelho não é covarde. Apesar do medroso, o Evangelho não é medroso. Apesar de nós, o Evangelho está acima de nossas circunstâncias. O Evangelho alcança o coração das pessoas, aonde quer que elas estejam. Não importa onde você está, o Espírito Santo pode te alcançar. Ore pela conversão das pessoas que não estão aqui, que você ama muito, porque o Senhor pode encontrá-las lá onde eles estão. Eu conheço gente que se converteu numa biqueira, foi buscar droga, e Deus apareceu para ele naquele momento, e a pessoa entregou a vida para Jesus, e nunca mais usou droga, e vive para Cristo hoje. Eu conheço gente assim. Então, nós temos que entender que Deus é Ele quem faz. Filipenses 4 nos chama a trocar as lentes. Lembra-se? Lá no começo da série, a imagem toda desfocada era ruim, e quando a gente coloca uma lente nova que está de acordo com o nosso grau, nós enxergamos tudo. E Filipenses faz isso. Ele nos troca as lentes, nos dá lente de sabedoria, lente que nos faz ajustar o foco da nossa vida. Da ansiedade ele traz para a paz, do descontrole emocional para a alegria do Senhor, da autossuficiência para o contentamento em Cristo. A verdadeira nova ótica não muda o mundo ao nosso redor, mas muda como enxergamos tudo a partir de Cristo. Cristo não muda apenas nosso destino eterno, mas também a nossa visão diária da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos de fato entender quem é Cristo e quem somos nós.